Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz, mas que explica quase tudo que está errado na vida delas. Por quê? Sabendo exatamente o que precisa ser feito, você ainda não faz? Não é falta de informação. Não é falta de tempo. Não é falta de talento. Você sabe o que comer, como treinar, o que estudar, qual conversa precisa ter, qual projeto precisa começar. E mesmo assim, a semana passa, o mês vira, e aquela sensação de você estar ficando para trás continua crescendo dentro do peito, surda, constante, irritante. Isso não é fraqueza de caráter. É um condicionamento. E ele foi construído com sua permissão, um clique de cada vez. Existe um mecanismo interno que governa a sua disposição para agir, sua tolerância ao esforço, sua capacidade de sustentar a intenção ao longo do tempo. Quando esse mecanismo é alimentado com estímulos rápidos e recompensas imediatas em excesso, ele para de funcionar para você e começa a funcionar contra você. A ambição não desaparece de uma vez. Ela vai morrendo aos poucos, sufocada por uma série de escolhas pequenas e aparentemente inofensivas, a rolagem infinita, o vídeo curto, a notificação, o açúcar, o entretenimento que não termina nunca. O que vamos explorar aqui não é uma lista de dicas para ser mais produtivo. Não existe atalho para o que estamos discutindo. O que existe é uma compreensão honesta de como você chegou onde está e uma postura diferente que pode ser adotada a partir de hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. A dor que muitas pessoas carregam não é a dor do fracasso. É a dor de saber que tem capacidade, que tem vontade em algum lugar dentro de si, mas que algo drena essa vontade antes que ela vire ação. Você acorda com intenção e vai dormir com desculpa. E no fundo sabe que a desculpa não é verdadeira. Isso tem nome, tem causa e tem saída. Mas a saída não é confortável, porque a raiz do problema é exatamente o excesso de conforto. Se você chegou até aqui, alguma parte de você reconhece o que está sendo dito. Isso já é mais do que a maioria está disposta a admitir. O que vem a seguir vai exigir que você olhe para si sem filtro, não para se punir, para se entender, e então decidir, com clareza, que tipo de pessoa quer ser daqui para frente. A primeira coisa que precisamos entender é que o problema não começa com preguiça. Preguiça é o sintoma. O problema começa com uma substituição que acontece de forma tão gradual que ninguém percebe enquanto está ocorrendo. A mente humana foi construída para buscar recompensa. Isso não é um defeito, é o mecanismo que nos fez sobreviver. O problema é que esse sistema foi moldado em um mundo onde a recompensa exigia esforço real. Você caçava para comer. Você construía para ter abrigo. A recompensa vinha depois do trabalho, e esse intervalo entre esforço e gratificação era o que mantinha a motivação calibrada. Hoje, a recompensa chegou antes do esforço. Você pode sentir prazer antes de produzir qualquer coisa. Pode se sentir estimulado, entretido, validado, sem ter feito absolutamente nada de valor. E o sistema interno que governa a sua disposição para agir não consegue distinguir entre os dois. Ele apenas registra recompensa recebida, ciclo encerrado. O efeito prático disso é devastador. Quando você passa a manhã consumindo conteúdo rápido, seu sistema interno já recebeu uma quantidade enorme de estímulo. Quando você tenta se sentar para trabalhar, estudar, treinar, tarefas te oferecem recompensa lenta e incerta. A comparação é brutal. O esforço real parece árido, chato, sem graça. Não porque seja inferior, mas porque o seu limiar de estimulação foi artificialmente elevado. Você não virou preguiçoso. Você virou intolerante ao tédio. E essa intolerância é a morte silenciosa da ambição. A fuga do tédio é o auto-engano mais comum da nossa época. As pessoas chamam isso de descanso, de merecimento, de equilíbrio. Mas existe uma diferença fundamental entre descanso real, que restaura, e estímulo contínuo, que apenas distrai e esgota. O descanso real às vezes é silencioso, às vezes é entediante, às vezes desconfortável. O estímulo contínuo nunca é nenhuma dessas coisas, e por isso nunca é realmente restaurador. O que acontece com alguém que nunca tolera o tédio? Nunca desenvolve profundidade. Não consegue sustentar uma ideia por tempo suficiente para que ela vire algo real. Abandona projetos na fase em que ficam difíceis, que é exatamente a fase em que começariam a valer alguma coisa. E aqui está a verdade que a maioria não quer ouvir. Não é o mundo que está difícil demais.
É você que ficou fácil demais de satisfazer com o que não vale nada e difícil demais de manter no que realmente importa. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E o primeiro passo para sair dessa condição é parar de negociar com ela. Lei 1. Você não pode construir com uma ferramenta que está constantemente superaquecida. Pense no seu estado mental como uma ferramenta de precisão. Para que ela funcione bem, ela precisa de períodos de uso intenso e períodos de repouso real. Quando você mantém a mente em estado de estimulação constante, notificações, áudio, vídeo, conversas, conteúdo, você nunca permite que ela resfrie. E uma ferramenta superaquecida não corta com precisão. Ela rasga, ela falha, ela perde o fio. A regra prática: escolha ao menos um período do dia, de preferência pela manhã, em que você não consome nenhum estímulo externo antes de produzir algo. Nem notícia, nem vídeo, nem redes. Produza antes de consumir. Esse princípio, aplicado com consistência, muda a qualidade do seu pensamento de maneira que você vai notar em semanas. Lei 2. A facilidade de acessar prazer determina quanto você tolerará dificuldade. Existe uma relação inversa direta aqui. Quanto mais fácil é o acesso ao prazer rápido, menor é a sua tolerância ao esforço real. Isso não é metáfora, é o funcionamento do condicionamento de hábitos. Se você pode, a qualquer momento de desconforto, pegar o celular e receber uma dose de estímulo, jamais vai desenvolver a capacidade de sentar com o desconforto e atravessá-lo. O atleta que treina em condições difíceis não reclama da chuva na competição. O estudante que aprende a ficar no tédio da matéria difícil é o que resolve a prova com calma. A frase é simples. O que você faz com o desconforto pequeno determina o que você faz com o desconforto grande. A regra prática: quando sentir o impulso de pegar o celular por tédio ou ansiedade, não por necessidade real, espere 10 minutos antes de ceder. Apenas isso. Não proíba. Apenas adie. Com o tempo, o intervalo cresce e o impulso diminui. Lei 3. Consumo infinito não é descanso, é erosão disfarçada de lazer. Você chega em casa cansado, deita no sofá, abre o feed, assiste a vídeos por 2 horas. Quando vai dormir, está mais exausto do que quando chegou. Isso não é coincidência. O consumo passivo contínuo não restaura, ele consome. O sistema nervoso permanece em estado reativo, processando estímulos, gerando respostas emocionais pequenas e rápidas, sem nunca realmente descansar. O descanso real exige ausência de estímulo, não troca de estímulo. Caminhar sem fone de ouvido. Ficar sentado sem tela. Cozinhar sem podcast ao fundo. Essas atividades parecem insuportavelmente chatas para quem está condicionado ao excesso de estímulo, e essa sensação de insuportabilidade é exatamente o sinal de que são necessárias. A regra prática: uma vez por semana, reserve 90 minutos sem nenhuma tela, nenhum áudio, nenhuma conversa. Faça algo físico e simples. Observe o desconforto que surge. Não fuja dele. Esse exercício recalibra mais do que qualquer técnica de produtividade. Lei 4. Metas longas morrem quando a mente está condicionada ao imediato. Grandes realizações têm uma estrutura temporal que não combina com excesso de estímulo rápido. Um negócio leva anos para maturar. Uma habilidade leva meses para se instalar. Um corpo leva ciclos para mudar. Mas a mente condicionada ao rápido começa a medir esses processos pela régua do imediato, e quando o resultado não aparece no prazo que o estímulo rápido treinaria a esperar, a conclusão interna é: não está funcionando. E então vem o abandono. Sempre justificado, sempre com uma boa desculpa. Mas a desculpa é construída sobre um limiar de paciência que foi destruído pelo excesso de consumo rápido. A regra prática: escreva sua meta principal em uma frase. Cole em algum lugar visível. Antes de verificar qualquer aplicativo no início do dia, leia essa frase. Isso não é ritual, é ancoragem. Você está reordenando a hierarquia de prioridades no momento em que o cérebro ainda está maleável. Lei 5. O impulso não é seu inimigo, mas obedecer a ele sempre, sim. Existe uma confusão comum aqui. Pessoas que falam sobre excesso de estímulo frequentemente sugerem que o desejo em si é o problema. Não é. O desejo de conforto, de prazer, de descanso é legítimo e humano. O que destrói a capacidade de uma pessoa é a incapacidade de colocar um intervalo entre o impulso e a ação. A pessoa que age em todo impulso não é livre,
é escrava. A liberdade real é a capacidade de sentir o impulso, reconhecê-lo, e então decidir conscientemente se vai ou não agir. Essa decisão consciente é o que separa quem constrói de quem apenas consome. Um homem que come tudo que tem vontade, quando tem vontade, não está desfrutando da vida, está sendo arrastado por ela. Um homem que escolhe o que come, quando come, e por quê, esse tem alguma coisa que se chama autodomínio. E autodomínio não é austeridade, é clareza. A regra prática: crie o hábito de nomear o impulso antes de agir. Apenas isso. Quero pegar o celular. Quero comer algo agora. Quero sair dessa tarefa. Nomear cria distância. Distância cria escolha. Lei 6. Irritabilidade sem razão aparente é o sinal de que você está em abstinência de estímulo. Esse é um dos sinais mais ignorados. Você está num domingo sem grande agenda e sente uma inquietação sem nome. Uma irritabilidade difusa. Nada parece interessante. Tudo parece sem graça. Você se sente impaciente sem ter nada urgente para fazer. A conclusão costuma ser: estou ansioso, estou deprimido. Minha vida é entediante. Mas muitas vezes o que está acontecendo é mais simples. Seu sistema está em abstinência do nível de estimulação ao qual foi condicionado. Ele quer o feed, quer o vídeo, quer a notificação, quer o açúcar. E quando não recebe, gera desconforto para pressionar você a buscar. Reconhecer isso não elimina o desconforto, mas muda completamente a sua relação com ele. Em vez de fugir, você pode sentar. Em vez de buscar o próximo estímulo, você pode simplesmente observar o desconforto sem alimentá-lo. A regra prática: quando a irritabilidade sem causa aparecer, não reactive. Não pegue o celular. Não coma por impulso. Não ligue a televisão. Sente, respire, espere 20 minutos. O desconforto passa, e cada vez que você atravessa sem ceder, o limiar de tolerância cresce um pouco. Lei 7. Pessoas fortes fazem coisas chatas com consistência extraordinária. Esse é talvez o princípio mais impopular aqui, porque vai contra tudo que a cultura de conteúdo rápido vende. A narrativa do sucesso costuma ser romantizada. Insight, virada, momento de clareza, tudo muda. A realidade é outra. A realidade é profundamente, ineludivelmente chata. O estudante que passou no concurso estudou matéria entediante em dias em que não queria. O empreendedor que construiu algo sólido enviou e-mails que ninguém respondeu, fez reuniões que não levaram a nada, persistiu em ciclos sem resultado visível. O atleta que chegou ao topo treinou lesionado, acordou cedo em dias frios, repetiu movimentos que já sabia até que ficassem automáticos. Não existe glamour no processo real. Existe apenas a disposição de aparecer, mesmo sem vontade, mesmo sem audiência, mesmo sem resultado imediato. Essa disposição é o que o excesso de estímulo rápido corrói, porque treina a mente a exigir retorno imediato para qualquer esforço. A regra prática: identifique a tarefa mais importante da sua semana, não a mais urgente, a mais importante. Faça dela a primeira coisa que você faz em cada dia relevante, antes de negociar com qualquer impulso, sem esperar motivação, sem aguardar o momento certo. Apareça e comece. Lei 8. Seu ambiente está sempre te educando. A questão é se você escolheu o currículo. O ambiente físico e digital em que você vive não é neutro. Ele está constantemente enviando sinais sobre o que é normal, o que é esperado, o que é recompensado. Se o seu celular está na mesa de trabalho com notificações ativas, o ambiente está te educando para a distração. Se a sua tela fica visível no quarto, o ambiente está te educando para levar o estímulo até o momento anterior ao sono. Pessoas que constroem coisas difíceis geralmente têm ambientes que tornam a concentração mais fácil e a distração mais trabalhosa. Não por disciplina heroica, por engenharia simples. Elas colocam o celular longe. Elas tiram aplicativos da tela inicial. Elas criam espaços onde o esforço é o caminho de menor resistência. A regra prática: hoje, antes de dormir, reorganize o elemento do seu ambiente para favorecer o esforço. Coloque o celular em outro cômodo. Deixe o livro em cima da mesa. Prepare o caderno antes de deitar. Ambientes falam mais alto do que intenções. Lei 9. A comparação acelerada pelo consumo digital é uma das formas mais eficientes de paralisar uma pessoa.
Existe um efeito colateral do consumo excessivo de conteúdo que raramente é discutido com clareza. Ele expõe você a uma quantidade de realizações alheias que nenhuma geração anterior teve que processar. Você vê resultados sem processo, vitórias sem contexto, corpos sem ano de treino, negócios sem os 10 fracassos que os antecederam. E o efeito interno é uma comparação contínua entre seu bastidor e o palco dos outros. Isso gera, dependendo da pessoa, 2 padrões igualmente destrutivos: paralisia, nunca vou chegar lá, ou pressa irracional, preciso acelerar tudo. Nos 2 casos, a capacidade de trabalhar no próprio tempo, no próprio ritmo, com a própria trajetória, é destruída. A regra prática: reduz o consumo de conteúdo de pessoas que fazem o que você faz. Não por inveja, por higiene mental. Você precisa de espaço para desenvolver sua própria medida de progresso, sem o ruído constante da régua alheia. Lei 10. A tolerância ao tédio é a competência mais valiosa que você pode desenvolver agora. O tédio foi patologizado. Tratamos a ausência de estímulo como um problema a ser resolvido, quando na verdade é o estado em que a mente começa a gerar suas próprias conexões, suas próprias soluções, seu próprio impulso criativo. As melhores ideias não surgem durante o scroll. Surgem no banho, na caminhada, no silêncio. Quem tolerou o tédio quando era difícil? Quem ficou na tarefa quando a mente queria fugir? Quem atravessou os dias sem inspiração, sem abandonar o compromisso? Essas são as pessoas que chegam a algum lugar. Não as mais talentosas. As mais tolerantes ao processo lento e sem glamour. A regra prática: uma vez por dia. Sente em silêncio por 5 minutos sem fazer absolutamente nada. Sem fone, sem tela, sem tarefa. Apenas sente. Parece insignificante. É mais difícil do que parece. E é exatamente por ser difícil que funciona. Você está reconstruindo, um dia de cada vez, a capacidade de estar presente sem precisar de estímulo externo para se sentir inteiro. Tudo o que foi dito aqui converge para um ponto central, e vale a pena nomeá-lo com clareza antes de terminar. Você não perdeu sua ambição. Ela não desapareceu. Ela está sendo sufocada por uma camada de ruído que você mesmo mantém ativa, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso. O excesso de estímulo fácil não destrói o desejo de vencer. Ele destrói a capacidade de agir a partir desse desejo. E essa é uma distinção crítica, porque significa que o problema não está no que você quer, mas no que você treinou sua mente para tolerar. Pessoa alguma acorda um dia e decide ser medíocre. O que acontece é mais lento e mais traiçoeiro. Uma série de escolhas pequenas, cada uma com justificativa plausível, que vão construindo um padrão de fuga. Fuga do desconforto, fuga do tédio, fuga do esforço sem recompensa imediata. E com o tempo, esse padrão se torna identidade. Sou do tipo que não consegue terminar o que começa, não tenho disciplina, não nasci para isso. Mas padrões não são identidade, são hábitos. E hábitos mudam com repetição consistente em direção contrária. O que muda quando você começa a aplicar os princípios discutidos aqui não é sua motivação, é sua relação com a ausência de motivação. Você passa a agir não quando sente vontade, mas porque decidiu. E essa distinção, entre agir por impulso e agir por decisão, é o que separa quem tem resultados de quem tem intenções. Existe um tipo de pessoa que o mundo não vê crescer, porque o crescimento dela acontece em silêncio. Ela não posta o processo. Não precisa de validação externa para continuar. Ela aparece todos os dias para a mesma tarefa difícil, não porque é inspirada, mas porque fez uma escolha e honra essa escolha. Essa é a postura que os princípios aqui buscam construir. Não é perfeição. Não é ausência de impulso. É a capacidade de colocar 1 milímetro de distância entre o impulso e a ação. E nesse milímetro, escolher. Consistentemente. Silenciosamente. Sem precisar que alguém veja. A vida que você quer não está do outro lado da motivação. Está do outro lado do hábito. E o hábito começa onde o impulso encontra resistência. Não fuja da resistência. Ela é a ferramenta. É o que te forja. Tudo o que foi discutido aqui pode ser reduzido a uma postura. Apareça, faça o que precisa ser feito, sem negociar com o impulso de fugir. Repita isso o suficiente, e a pessoa que você vai encontrar no outro lado será irreconhecível em comparação com quem você é hoje. Não porque mudou quem é, mas porque parou de se trair. Chegamos ao ponto em que a maioria dos vídeos pede o like, pede o compartilhamento, pede que você se inscreva com urgência fabricada.
Não vamos fazer isso aqui. O que vamos fazer é deixar com você uma pergunta, não para responder em voz alta, mas para carregar. Qual é a coisa mais importante que você sabe que precisa fazer e ainda não está fazendo? Não a mais urgente, a mais importante. Aquela que, se você fizesse consistentemente nos próximos 90 dias, mudaria algo real na sua vida. Você já sabe a resposta. Sabe há um tempo. A questão não é o quê. A questão é porque ainda não começou. E se você acompanhou tudo o que foi dito aqui, também já sabe a resposta para essa segunda pergunta. O ponto de partida não é a inspiração. Não é o dia certo, a semana ideal, o momento em que tudo estiver alinhado. O ponto de partida é agora, com as condições que existem agora, com a disposição que você tem agora, que talvez seja pouca, mas é suficiente para dar o primeiro passo real. Estoicismo, e é o único nome que vale citar aqui, não é uma filosofia de sofrimento. É uma filosofia de clareza. Ver as coisas como são, sem dramatizar e sem minimizar. Agir dentro do que está ao seu controle. Aceitar com equanimidade o que não está. E nessa clareza, construir. O excesso de estímulo é o oposto da clareza. É ruído. E o ruído só tem poder enquanto você não consegue ouvir o que está abaixo dele. A voz quieta que sabe que precisa ser feito e está esperando que você, finalmente, a escute. Esse canal existe para quem está disposto a ouvir essa voz. Não para entreter, para confrontar, com respeito e firmeza, as ideias que nos mantêm onde não queremos estar. Se o que foi dito aqui encontrou algo real em você, fique por aqui. Não porque você precisa de mais motivação, mas porque a clareza é um trabalho contínuo e às vezes é útil ter uma voz que te lembre do que você já sabe. Até a próxima!